Boa noite. Os sindicalistas discutem amanhã o fim da URP com o ministro da Fazenda. A promotora do caso Batomushi intima os patrulheiros da Marinha a depor. O ataque americano contra aviões líbios pode ter sido apenas um ensaio para uma operação mais ampla. O ex-prefeito Jânio Quadros vai receber um convite para ingressar no PMDB. Moderados do PMDB dizem que vão ganhar a presidência da Câmara, a presidência do partido e ainda vão ter um candidato à presidência da República. As áreas de instabilidade ficam mais intensas sobre São Paulo. O Jornal da Cultura está começando. Depois do combate entre aviões líbios e americanos no mar Mediterrâneo, começa agora a guerra de informações sobre o ataque. Os líbios afirmam que os 2 MiGs derrubados estavam desarmados em voo de rotina, mas o Pentágono diz que pelo menos um deles estava armado com mísseis. O presidente Ronald Reagan disse aos jornalistas que os pilotos americanos agiram em legítima defesa. Para o porta-voz do Pentágono, Dan Howard, o filme da operação que os militares trouxeram mostra que os líbios estão mentindo e prova que os aviões não estavam desarmados porque carregavam 2 mísseis soviéticos ar-ar. Em Moscou, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Gennady Gerasimov, disse que a ação dos Estados Unidos é um terrorismo de Estado que pode ter sérias consequências. Gerasimov qualificou a derrubada dos MiG-23 como uma aventura política e fruto de uma campanha anti-Líbia por parte de Washington. Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, o chanceler inglês Sir Geoffrey Howe não só apoiou a atitude americana, como também disse que a Grã-Bretanha recebeu informação segura e independente de que o governo do coronel Gaddafi tem uma fábrica muito grande voltada para a produção de armas químicas. Em Nova York, o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu hoje a pedido do governo de Trípoli. Segundo o embaixador líbio, a finalidade da reunião é pôr um fim à agressão dos americanos. Estávamos em um voo de rotina e desarmados, justifica o embaixador Ali Sani Muntasser. Sara Coelho, da Editoria Internacional. Em sua edição de hoje, o jornal norte-americano Los Angeles Times informou que a Líbia tentou um diálogo com os Estados Unidos antes do incidente no mar Mediterrâneo. Mas os americanos rejeitaram o contato porque desconfiam da Líbia e acham que não tem nada para conversar com o coronel Muammar Gaddafi. O comentarista internacional Caio Blinder tem os detalhes. O diálogo entre Estados Unidos e a Líbia nem deu para começar porque o coronel Gaddafi não topa conversar sobre o apoio dele ao terrorismo internacional. Por causa disso, o governo Reagan não engole a Líbia. A denúncia de que os líbios estão construindo uma fábrica de armas químicas foi o pretexto para endurecer o jogo. Este endurecimento coincide com o início de uma conferência em Paris sobre a proliferação de armas químicas. Os americanos estão irritados com vários países europeus que vendem tecnologia para nações como a Líbia. As indicações são de que os Estados Unidos estão dispostos a jogar ainda mais pesado com a Líbia. Jornais europeus especulavam hoje que os americanos estão apenas esperando o fim desta conferência em Paris na semana que vem. Uma das opções em estudo é um ataque contra a Líbia. Uma frota americana com 13 navios já está no mar Mediterrâneo. Bom, Caio, a gente pode não gostar de alguém. Agora, o fato de encontrar essa pessoa na rua não nos dá o direito de esbofeteá-la, por exemplo, né? Num caso desses, o que é que vale? A posição política dos países ou as convenções internacionais? Bem, neste caso, vale realmente a realidade política. Para os Estados Unidos, a Líbia não é o melhor exemplo de uma nação disposta a ter um convívio civilizado internacional. E realmente existem muitas provas de envolvimento líbio com atos terroristas e atentados praticados por extremistas. O problema é que, com exceção da Inglaterra, os países europeus não estão dispostos a apoiar uma ação militar contra Gaddafi. Primeiro porque são mais moderados do que Reagan e depois porque temem represálias de Gaddafi, que viriam através de atentados terroristas. O imperador Hirohito do Japão piorou hoje depois que a pressão arterial caiu para 6/3, quando a média é de 12/8. Ele está em semicoma. Com 87 anos, Hirohito é o monarca que há mais tempo reina em todo o mundo. Ele ficou doente em setembro passado e nunca mais se recuperou. O presidente argentino Raul Alfonsín decretou estado de emergência no setor de eletricidade para evitar o blackout total no país. A medida entra em vigor amanhã e vai permitir ao governo desviar a eletricidade das províncias bem servidas para as áreas carentes de energia.
A escassez de eletricidade foi causada pelos baixos níveis de água nas hidrelétricas, por problemas de manutenção nas usinas e por uma onda de calor que fez aumentar na Argentina o uso de aparelhos de refrigeração. O general brasileiro Péricles Ferreira Gomes, chefe da missão da Organização das Nações Unidas que vai acompanhar a retirada das tropas cubanas de Angola, estabeleceu seu quartel-general na capital do país, Luanda. O general Péricles disse que a sua tarefa vai ser facilitada pelas boas relações que o Brasil sempre manteve com Angola. Ele chefia 90 representantes de vários países, indicados pela ONU para verificar a saída de 50 mil soldados cubanos de Angola até julho de 1991. Facilitando assim os objetivos a que as nações da área da África Austral se propõem. Um desses observadores é o líder negro-americano Jesse Jackson, que foi recebido pelo presidente angolano José Eduardo dos Santos. Jackson afirmou que o acordo assinado em Nova York é histórico porque possibilitou não só a retirada de Cuba, mas principalmente a independência da Namíbia, país vizinho de Angola, a partir de 1º de abril deste ano. Desde 1945, a África do Sul exerce um domínio político ilegal sobre a Namíbia. Vicente Adorno, da Editoria Internacional. A Avibras, nona empresa nacional em crescimento, segundo o relatório